Bom, gente, nós vamos começar agora mais uma aula. Essa aula ela vai se voltar para as religiões africanas, tá? Que é um outro tema que eu vejo como importante e necessário para compreendermos melhor todo esse aspecto histórico, cultural dos povos africanos. Tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente fala de religiões, as religiões africanas, né, de matrizes africanas, logo logo vem também a palavra intolerância, porque a intolerância, infelizmente, é algo muito presente no cenário brasileiro. Isso não é algo da atualidade, isso é histórico, tá? Que se arrasta desde o período colonial até os dias de hoje. E a gente tem aí, ainda dentro do nosso espaço social, né, grupos que são intolerantes àquelas pessoas que seguem, que praticam alguma religião de matrizes africanas. Bom, antes da gente criar qualquer tipo de preconceito, e o preconceito ele nasce aí quando eu não quero conhecer o outro que é julgado como diferente, né? Eu estou criando ali uma visão extremamente negativa, estou disseminando essa visão negativa para as outras pessoas, e isso acaba não agindo como deveria, criando conflitos dentro da sociedade, essa é a verdade. E para evitar tudo isso, nada melhor do que o conhecimento, não é mesmo? O conhecimento ele é uma arma de libertação, ele é um meio pelo qual a gente consegue combater toda e qualquer prática de intolerância, de preconceito dentro do espaço social em que a gente vive. E é por isso que nós estamos aqui, buscando conhecimento, não é mesmo? Então vamos lá. Bom, desmistificando um termo aí muito presente dentro das religiões de matrizes africanas. Ah, aquilo é macumba. Mas o que é macumba? Macumba nada mais é do que um instrumento musical de origem africana. Um instrumento que era muito utilizado, que ainda é muito utilizado por essas determinadas religiões, por estes grupos, tá? Dentro dos rituais ali presentes nas religiões de matrizes africanas. Acontece que, lá no período colonial, quando os negros utilizavam sempre esse instrumento dentro das suas festas, nos seus rituais religiosos, embora não fosse, né, permitido, é, a elite, né, quem controlava essa população negra, buscava utilizar esse termo macumba para se referir àqueles rituais, àquelas práticas que eles estavam exercendo ali, da qual o dono daquele escravo, da qual esse grupo da elite branca, vamos colocar assim, não aceitava e achava que era sempre uma prática ligada ao mal, ligado ao demônio, vamos colocar desta forma. Tá? Então a macumba ela acabou agora nossa, me embolei aqui, se generalizando, tá, de uma tal maneira e rotulando essas religiões de matrizes africanas. Então macumba é um instrumento musical utilizado por estes povos nas suas cerimônias. Beleza? Vamos lá então. Primeiro de tudo, vamos traçar um aspecto geral das religiões africanas. Antes desses negros serem trazidos para o Brasil, porque é aqui que vai sofrer uma mudança e que vai acontecer o que a gente chama de sincretismo religioso. Bom, nós temos lá dentro do continente africano a presença do politeísmo. A maior parte, né, até a chegada das religiões monoteístas, a população africana praticava o politeísmo. Né? Quando a gente estuda o Egito Antigo, por exemplo, a gente vai perceber que os deuses que os egípcios cultuavam, eles tinham uma característica antroposomórficas. O que quer dizer isso? Uma característica no qual você tem metade do corpo desse deus que eles cultuam é humano e a outra metade é animal. E sempre o animal ele estava associado a um ser, a uma espécie que para aquela civilização era algo sagrado que deveria ser protegido. Né? Então, se você busca aí pesquisa os deuses antroposomórficos do Egito Antigo, você vai perceber, né, que eram vários, e por ser vários, vem aí a característica politeísta. Mas não só o Egito, tá, gente? Nós temos outras civilizações dentro da África que eram, e algumas que ainda são politeístas. Tudo bem? E, é claro, o politeísmo ele ainda predomina dentro da África, mas na região centro e sul do continente. Se a gente for parar para analisar, são religiões que não
buscam registrar por escrito as suas tradições, mas são tradições que são transmitidas de forma oral. Então, mais uma vez, ressaltando aquilo que eu falei no vídeo passado. A oralidade, ela é algo de extrema importância para as civilizações africanas, para os povos africanos. Tudo bem? Eles acreditavam que há espíritos em coisas materiais, essas religiões politeístas, e de que maneira? Por exemplo, a montanha, as árvores, os rios, trovões, lua, chuva, né? A água. Então, há nestes espaços, nestes elementos, um espírito habitando ali, para que eles possam existir, para que eles possam ser importantes na vida do homem. Então, há uma característica dentro desse politeísmo que nós chamamos de animistas, né? Quando eles não conseguem separar aquilo que é físico daquilo que é sobrenatural, mas há uma mistura. Então, a gente traz essa característica animista aí, tá bom? Que é algo presente nas religiões politeístas dos grupos africanos. Nós temos um local, e aí, se eles são politeístas, eles também praticam determinados rituais. E estes rituais ele tem um local específico. E qual é esse local específico? Este local específico nada mais é do que em montanhas, né? Eles também se encontram em cabanas, quando eles não esse ritual ele pode acontecer seja na montanha, seja numa cabana, ou eles constroem um determinado altar e neste altar eles vão então fazer ali as suas oferendas, a sua cerimônia religiosa. Alguns praticam também o sacrifício, ou não, tá? Não é, o sacrifício com animais não é algo necessário, mas há é algo presente em uma grande parte das religiões africanas. E esse sacrifício com esses animais tem um significado religioso. Tá? Esse significado é que o sangue que vai ser derramado por aquele animal que está sendo utilizado no sacrifício é o portador da vida. Então, a simbologia por trás desse sangue é a vida que está ali, é a vida que está buscando ser cuidada, protegida, é uma vida que está sendo ofertada a uma determinada divindade, tá? Em troca da proteção de uma outra vida. Então, há um porquê desse sacrifício acontecer dentro dos rituais religiosos ali. Nós temos também a crença a um ser supremo, e esse ser supremo, ele até estava lendo aqui dentro de um livro que eu utilizei para produzir essa aula, no qual ele conta que esse ser supremo, ele abandonou o povo e foi viver longe desta população. Mas deixou ali semideuses. Vamos colocar esse termo aí. Então, quando você não quer ter contato com esse ser supremo, você recorre a esses semideuses, né? Esse semideus é a ponte até esse ser supremo, tá bom? Mas, de modo geral, há crença em vários deuses. Temos a figura do curandeiro, tá? Esse curandeiro, ele se torna alguém extremamente importante dentro dessa religião, porque ele traz uma característica em que ele é sacerdote, quem comanda a cerimônia religiosa, e ele é um mago, ele realiza curas, ele faz uma ponte entre o mundo natural com o mundo sobrenatural. Tá? Então, ele tem um poder de cura, ele tem conhecimento medicinais, quais as ervas que ele vai utilizar para efetuar aquela cura naquele povo, naquele ritual que está sendo realizado naquele momento. Tá? Nós temos adivinhos, técnicas para saber a vontade dos espíritos sobre as pessoas, o que os espíritos querem que as pessoas façam, né, para que eles possam derramar os milagres ali que a população está buscando. Tá bom? Nós temos também um ponto importantíssimo dentro dessas religiões africanas, que é algo voltado para a moral do povo. A religião, na maioria das vezes, ela se confunde com a parte moral. Porque se você não respeita as práticas religiosas que o seu povo tem que exercer, né, e que você também, por fazer parte daquele grupo, deve exercer, se você não exerce essas práticas religiosas, se você não respeita essas práticas religiosas, é como se você estivesse desmoralizando o povo da qual você faz parte. Então, portanto, você tem que sofrer um castigo por isso. Né? Então, você é quem você é por causa da religião que você exerce
do grupo do qual você está inserido e faz parte ali, tá? Os grupos familiares, eles são extremamente importantes dentro dessas religiões, porque é através desses grupos familiares que você consegue fazer os cultos e fazer uma ligação com o seu passado. Pessoas da sua família que se foram, que morreram, você consegue, aí essas religiões acreditam que você consegue fazer essa comunicação com essas pessoas que partiram. De que maneira? No momento que você vai deixar ali uma comida, uma bebida, quando você joga a comida, a bebida na terra, né, que essa pessoa que se foi gostava, é como se você estivesse fazendo uma homenagem para esta pessoa e tendo contato com ela, né, mesmo que ela não esteja aqui presente fisicamente, tá? E é outro ponto importante dentro dessas religiões africanas, de modo geral, é gerar filhos. O filho, ele se torna algo extremamente importante. Por quê? São os filhos que se tornarão os guerreiros e a mão de obra, né, o braço que vai dar continuidade ao sustento do povo. Não ter filhos é como se você fosse amaldiçoado. Então, você tem que lutar contra isso. Mas se você tem a capacidade de gerar filhos, quanto mais, melhor. Tá bom? Então, são as características gerais aí dentro das religiões africanas. Quando os negros eles acabam sendo inseridos no contexto, né, do Brasil, por exemplo, no período colonial, nós vamos ter estes negros sendo tirados do seu território, transportados nos tumbeiros, que eram os navios negreiros, atravessando o Atlântico. E quando chegam aqui na América, seja de modo geral ou especificamente no Brasil, estes negros eles acabam passando por um processo em que eles são obrigados a seguir uma determinada religião, que é a religião cristã. Eles são batizados nesta religião. O seu nome sofre uma mudança, eles recebem um nome cristão e são levados para as fazendas, né, aonde será o seu destino, aonde eles vão ter que exercer um determinado tipo de serviço, tá? É importante já destacar que os fazendeiros, né, quem compra os escravos, não compram escravos todos da mesma região, né, todos provenientes da mesma região da África, mas sim dentro de uma fazenda escravocrata, você vai encontrar uma diversidade de negros. E por que essa diversidade? Para dificultar a comunicação entre eles, para que eles não conseguissem perceber que eles fazem parte de um povo que veio de um determinado continente e que esse continente ele tem uma diversidade. Então, era tudo para evitar a formação de grupos que pudesse ser resistente a essa escravidão imposta sobre eles. Mas, deixamos a escravidão de lado, vamos falar da questão religiosa, que esse é o nosso foco. O candomblé, que é uma das religiões de matrizes africanas, ele nasce aqui dentro do contexto do Brasil colonial, por exemplo, no momento em que estes negros são inseridos, então, no sistema de escravidão. E dentro desta religião, estes negros lá na África, eles cultuavam seus orixás, né, que são esses deuses, essas figuras religiosas que são de extrema importância para esse negro. Quando eles chegam aqui, quando eles, né, acabam sendo inseridos aqui no contexto do Brasil, eles estão inseridos dentro de um contexto em que a religião que predomina é o catolicismo. E aí eles são proibidos de exercerem qualquer manifestação religiosa e cultural do seu povo lá da África. Então, o que acontece? Estes negros, eles acabam cultuando seus orixás, que são entidades, como eu coloquei aí, espirituais, ligados à natureza e também ao comportamento humano, tá? Eles acabam pegando esses orixás e adaptando eles aos santos da Igreja Católica. Por quê? O negro ele vai assistir uma missa, se depara com um altar cheio de imagens. Nesse altar, além da presença dessas imagens, que são os santos da Igreja Católica, você tem a figura do padre, que está ali celebrando aquela cerimônia. Na maioria das vezes, eram cerimônias que eram celebradas em latim, né? Igreja Católica Apostólica Romana.
O negro não fala a língua do português, não entende o latim, mas ele começa a perceber que a única maneira, né, de poder cultuar e manter a sua fé que ele traz da África é tentar fingir para o seu dono que ele está entendendo o que está sendo dito naquela cerimônia, que ele está compreendendo os rituais da qual ele é obrigado a seguir, né? E para que ele possa manter a sua crença, ele vai fazer o quê? Ele vai adaptar os seus orixás nas figuras dos santos da Igreja Católica. É por isso que dentro dos terreiros, né, e aí eu vou colocar aqui já adiantando, o terreiro é o espaço onde o candomblé, onde os candomblecistas, né, eles praticam a sua religião, o nome desse espaço é chamado de terreiro. Então, é muito comum você encontrar no terreiro de candomblé santos da Igreja Católica. Mas aqueles santos da Igreja Católica, dentro daquela religião, tem outro significado. Cada santo representa um orixá. Tudo bem? Outro ponto importante, dentro do candomblé, eles vão fazer sacrifício com os animais, porque aquela ideia do sangue representar a vida, a proteção, tá bom? São celebrações que são feitas na língua africana, então você vai encontrar vários dialetos africanos dentro do candomblé, no momento da cerimônia ali. É marcado por cantos, é marcado por ritmos que são tocados por meio dos tambores, né? Não é qualquer pessoa que toca tambor dentro do candomblé, não. As pessoas que tocam tambor, que batem o tambor ali, elas carregam um determinado orixá, entende? Então, há todo um significado dentro de cada elemento que compõe um ritual de candomblé ali no terreiro. Tá? Assim como, vamos lá, dentro da Igreja Católica nós temos os rituais. Cada ritual você tem elementos, e esses elementos têm um determinado significado dentro daquele ritual. Nas igrejas evangélicas, você também tem rituais, né? O batismo, por exemplo. E há elementos ali dentro, objetos que são utilizados. E esses objetos têm um determinado significado. Ou seja, cada religião tem os seus rituais de passagem, tem os seus rituais utilizando determinados objetos, e esses objetos têm um determinado significado e importância naquele contexto. Bom, outro ponto importante. Quem controla os rituais são chamados de pais ou mães de santo, é quem comanda o ritual ali dentro do terreiro. E, é claro, o pai ou a mãe de santo, eles têm a missão, de forma reservada, mostrar para o indivíduo que está ali participando do candomblé quem é o seu orixá. Tá? E o orixá, ele revela para a pessoa um pouco da sua personalidade. Né? Então, vamos supor, eu fui lá no terreiro do candomblé, participei de uma determinada cerimônia, né? Tenho curiosidade para saber qual é o meu orixá, e aí quem vai me indicar, quem vai passar essa informação é o pai ou a mãe de santo. Né? Lembrando que esse orixá, se eu acredito dentro dessa crença, está muito ligado, por exemplo, à minha personalidade, quem eu sou, as minhas características, minhas qualidades, os meus defeitos. E é claro, dentro do candomblé há aquela importância de equilibrar as energias, né, o axé, né, como energias dos seus orixás. Então, quando eles desejam axé para o outro, eles estão desejando boas energias, né, a preservação aí dessas características, dessa fé que eles carregam, né, por seguir aquela determinada religião. Tudo bem? A outra religião de matriz africana, né, afro-brasileira, que a gente também pode caracterizar dessa maneira, é a Umbanda. A Umbanda ela já é algo um pouco mais recente. Ela surgiu em torno do século XIX para o século XX, e ela mescla elementos do candomblé, do catolicismo e do espiritismo. Espiritismo ligado a Allan Kardec. Tá bom? Os guias são é uma hierarquia também de guias, tá? E é interessante também, se vocês estão vendo na imagem aí, colares, esses colares de várias cores. Cada colar desse é um determinado guia para quem segue a Umbanda, tá? E são os guias que entram em contato com os humanos por meio de um médium,
que é aquele que está ali comandando o ritual, que incorpora estes guias, que pode ser o caboclo, pode ser o preto velho ou a pombagira, tá? Geralmente são os 3 principais guias. E estes guias, então, vão revelar para aquela pessoa, para aquele grupo, naquele ritual, né, as informações necessárias que todos devem conhecer, obedecer e seguir. Tá bom? Acredito também na possibilidade do contato com os espíritos e na evolução espiritual após sucessivas vidas da Terra. Então, eles acreditam na reencarnação, eles acreditam nessa evolução do espírito, quanto que ele possa ter no momento que ele reencarna em uma determinada pessoa. E, é claro, é uma religião que incorpora também alguns elementos de ritos indígenas e também ligado às magias praticadas lá na Europa. Tá? Então, essas são as duas principais religiões, a Umbanda e o Candomblé, que se fazem presentes aqui no cenário brasileiro e que também fazem parte da formação e da identidade do povo africano, do povo brasileiro também dentro do nosso território. É válido aqui destacar e deixar bem explícito que a Umbanda e o Candomblé, elas sofrem até hoje a intolerância dentro da sociedade brasileira. Ah, professor, mas existe o mal. No meu ponto de vista, enquanto professor, eu sou cristão, eu tenho a minha fé, eu acredito, né, num Deus único, eu acredito num Cristo ressuscitado, né? Por ser católico, eu tenho a minha devoção a um determinado santo, que é Nossa Senhora Aparecida, mas eu trago na minha mente a seguinte visão: o mal ele pode existir em qualquer lugar. Porque a mesma boca que professa uma palavra do bem, ela também pode professar uma palavra do mal. Do mesmo jeito que eu posso ser um católico, né, um cristão, professante ali, e que desejo o bem para o meu próximo, eu também posso fazer o mal. Entende? Isso eu acho que vai muito do ponto de vista e da interpretação de cada pessoa. O que a gente tem que buscar praticar dentro da sociedade em que a gente vive é a tolerância religiosa. É tolerar, respeitar o outro dentro da fé que ele pratica, dentro do Deus que ele segue, né? Entender que o importante é a gente levar para o outro um pouco de amor, né? O respeito acima de tudo, para que a gente possa construir uma sociedade mais justa e igualitária, já que é isso que está previsto na nossa Constituição. Uma vez que nós temos um Estado laico, esse Estado laico, e é constitucional, é legal ali perante a lei, ele tem que respeitar e entender que, principalmente o Brasil, é formado por uma diversidade religiosa, entende? E que a Umbanda e o Candomblé estão dentro dessa diversidade, que precisam ser respeitados para que eles possam ter o espaço de praticar a sua fé dentro do território na qual eles fazem parte. E quebrar essa visão que a gente traz do período colonial, né? Não dá mais, nós estamos em pleno século XXI, a gente estuda, a gente tem conhecimento acadêmico, a gente tem acesso aos livros para poder conhecer, de fato, como que funcionam essas religiões, né? Por que eles praticam este ritual? Por que eles se vestem dessa maneira, cantam desta maneira, né? Seguem esses essas determinadas figuras religiosas que eles chamam de orixá. Por quê? Para que a gente possa quebrar todo tipo de preconceito, né? O conhecimento é a nossa arma para libertar a gente de qualquer ato de preconceito, de intolerância na sociedade que a gente vive. Isso é muito importante, tá bom? Para que a gente possa encerrar, então, esse contexto da história sobre a África, eu venho falar um pouquinho da diáspora africana. Gente, a diáspora, como eu coloquei aí, é a dispersão, né? Êxodo, todo mundo junto. Diáspora, cada um vai seguir para um canto. Mas é claro que aqui o negro ele não pegou a embarcação e falou, vou lá para a América. Não. Nós temos uma dispersão obrigatória, ali, forçada. Então, a diáspora africana é o nome dado a um fenômeno caracterizado, como eu coloquei, pela imigração forçada dos africanos, tá? Durante o tráfico transatlântico aí, no período do comércio de escravos que eram trazidos da África para a América, para ser utilizado aí no sistema de colonização.
Então, a diáspora africana foi um processo que envolveu uma migração forçada, fique claro isso, que acabou interferindo na identidade destes povos, que foram forçados a vir para um novo território, da qual eles desconheciam, né? E isso vai provocar uma transformação dentro do próprio continente africano e na vida destes povos, destes negros que vão ser inseridos aqui no contexto colonial da América, tá? Então, isso aí é um termo que eu gostaria também de tratar aqui nesta videoaula. Galera, espero que vocês estejam, né, gostando da nossa videoaula, que possa contribuir para que esse período aí que vocês estão em casa fortaleça o estudo, a compreensão, né, dos temas que nós temos que estudar, nos preparar para o Enem. Beleza? Forte abraço, professor Humberto, e a gente encerra a nossa videoaula por aqui. Valeu!